Mar. Pessoal aí de casa, entrou alguém agora que não estava na hora da chamada? Mar. Acho que o pessoal está entrando ainda, Lucimar. Professora, é hoje que você vai passar o exercício de revisão? Oi? É hoje que vai passar o exercício de revisão? Na sexta-feira. Ah, tá. Uhum. Obrigada. Lucimar. Tá. Professora, Oi. tirando esse exercício que você passou por última para te entregar até amanhã, você vai passar mais algum ou é só esses? Vou passar sexta-feira o último, que O já vai último. servir como uma revisão aí para a prova de vocês, que é na quarta. Quarta-feira, né? Isso. A prova vai ficar disponível no horário da aula? Ou vai ficar No horário da aula. Eu vou abrir às tá bom. 18 até às 22. Tá? Tá ok. Obrigada. De nada. Professor, Oi. você colocou presença para mim, porque minha internet estava muito ruim, eu assisti as duas primeiras aulas. Coloquei. Tá, obrigada. De nada. Ô, professora, segunda-feira é feriado, vai ter aula normal? Segunda-feira é feriado. Então, mas vai ter aula normal? Oi? Vai ter aula normal? Não, Mas o segunda-feira feriado não, é na porque é terça, uai. feriado nacional, dia 15. É na segunda. É na segunda. É por isso que eu estou perguntando. Isso aí nós não temos aula. Então, tá bom. Obrigada. De nada. Então, vamos lá, gente. Eita, nós. Depois a gente discute o frete, tá? Se é ou não é com frete que a gente vai comprar, não sei o que é não, mas depois a gente discute. A professora está quebrada, gente. Estou precisando de dinheiro também. Enfim, vamos lá. A Política Nacional da Pessoa Idosa, eu trouxe poucos detalhes dela, porque é uma política extensa e ela entra no Estatuto do Idoso, vai entrar na lei que foi criada diretamente para essa população, e vocês vão ver mais isso lá na saúde da terceira idade. Então, é só a título de conhecimento que ela também existe e algumas informações aí a respeito dela, tá? Então, a finalidade primordial dessa política aí é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência aí desses indivíduos, porque se o corpo, né, ele começa a envelhecer lá a partir dos 40 anos, a gente vai ter alguns idosos aí que vão perdendo a sua autonomia, né, vai tendo uma dificuldade maior de desenvolver atividades que antes eles davam conta de fazer sozinhos. Então, a política ela vem para tentar aí estimular, devolver essa autonomia para esses idosos ali nas suas atividades diárias, né? Como alimentar, tomar banho, andar, e aí vai trabalhar em cima disso, mais questão de recuperação e devolver, tentar devolver, né, a autonomia para esses idosos. Considerando, então, ali, a gente vai ver alguns tópicos, né, relacionados aí a essa política. Então, a gente vai considerar idoso toda pessoa a partir de 60 anos ou mais, né,
lembrando aí que a gente já tem essas classificações de prioridade, então, os 60 anos já entra na questão da prioridade, porém, acima de 80 está dentro da própria prioridade. Então, se eu tenho 2 idosos, né, um na faixa dos 60 e outro na faixa do 80, eu vou atender o de 80 primeiro, porque ele tem uma prioridade maior sobre o outro que também é prioridade. Então, o contínuo e intenso processo de envelhecimento populacional brasileiro vai estar aí dentro dessa política. Os inegáveis avanços políticos e técnicos, né, no campo da gestão da saúde, trabalhando ali em cima de indicadores, né, de monitoramento. O conhecimento atual da ciência, né, visto que a gente já tem uma evolução aí da medicina com relação ao aumento da expectativa de vida. O conceito aí de saúde para o indivíduo idoso, ele se traduz pela sua condição de autonomia e independência e pela presença ou ausência de doença, né? Então, o conceito de saúde para eles vai ser um pouquinho diferenciado, que a gente vai trabalhar mais com a questão da independência, da autonomia, né, que eles vão perdendo aí ao longo da vida devido ao envelhecimento aí natural do corpo. Natural se ele não tiver nenhuma comorbidade envolvida, né? O que é difícil, né? Mas foi o que eu falei, se a pessoa ela começa a se cuidar, né, desde jovem, ela tem os hábitos saudáveis de alimentação, práticas de atividade física, ela chega numa certa idade aí da velhice sem comorbidades, sem uso de medicamentos, sem doenças crônicas. O problema é que às vezes a pessoa ela deixa para mudar os seus hábitos, né, para tentar ter uma vida mais saudável, quando já surgiu algum problema ali iminente. Então, a política, né, ela tem como alguns princípios aí, primeiro, a família, a sociedade e o Estado, eles têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo ali sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, o bem-estar e o direito à vida. Então, o idoso, ele passa a ter uma necessidade de ter um responsável por ele. É por isso que é cobrado ali da família também, né? Porque se esse idoso tem filho, o filho é responsável por esse idoso. Então, se o idoso, né, está com uma deficiência ali de autocuidado, a gente vai cobrar da família, né? Porque chega uma certa idade que esse idoso ele precisa de um responsável por ele ali para estar respondendo. Por mais autônomo que ele seja, ele tem que ter aí uma pessoa de fácil acesso para poder responder sobre algumas questões. Então, vai ser cobrado aí não só do Estado, né, que é dever dele prover, né, o atendimento à saúde, aí, não só para o idoso, mas para a população em geral, mas da família também é cobrado aí essa responsabilidade. Outro princípio, né, o processo de envelhecimento, ele diz respeito à sociedade em geral, então deve ser objeto de conhecimento e informação para todos. Então, a divulgação de informações da política, né, a busca ativa aí, dessa população para estar fazendo acompanhamento, o dever aí também do governo de estar fazendo isso, para que a informação chegue até eles. O idoso ele não deve sofrer discriminação de qualquer natureza, e não só para o idoso, né, para qualquer pessoa. O idoso ele deve ser o principal agente, o destinatário das transformações a serem efetivadas através dessa política. Então, o principal foco é a saúde, né, desse idoso aí. E as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e urbano, elas deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral. Porque, não adianta querer comparar, né, um idoso da área urbana, que tem uma condição socioeconômica melhor, com um idoso que trabalha na roça até os seus 60 anos, está lá roçando campo, né, capinando. Então, tem que ser trabalhada aí nas suas diferenças, né, em cima aí, da sua cultura, ali da condição econômica que eles vivem. Então, vai ser trabalhada individualmente com cada idoso. Então, as diretrizes da política é a promoção do envelhecimento ativo, né? Tentar fazer com que essa pessoa ela tenha uma expectativa de vida ali
com qualidade, né? A gente não quer que a pessoa chegue aos 80 anos dependendo de uma pessoa para tudo, né? A gente quer que ele chegue aos 80 anos sendo independente, conseguindo fazer as suas atividades básicas ali dentro de casa, né? Sua alimentação, tomar o seu banho. Então, vai promover aí esse envelhecimento ativo e saudável. Atenção integral, integrada aí à saúde da pessoa idosa, né? Então, atender esse indivíduo em todas as suas particularidades. Estímulos às ações intersetoriais, visando a própria integralidade aí da atenção. Trabalhar não só, né, o físico desse idoso, mas a saúde mental do idoso, ela precisa muito ser cuidada, porque a gente tem algumas doenças, né, prevalentes aí na terceira idade, né, o Alzheimer, o Parkinson, então tem que ter uma atenção maior, né, no conjunto das ações de saúde, não só o corpo fisicamente. Provimento aí de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa. E estímulos à participação e fortalecimento do controle social, que é chamar, né, esses idosos para participar dessas ações, prover ali grupos operativos, né, para estímulos ali de encontros, de trocas de experiência, para que ele tenha o convívio ali com outros idosos, né, da mesma faixa etária, que eles consigam compartilhar ali as suas experiências, para fazer atividade física, por exemplo, né, montar aquele grupo ali na UBS, e assim a gente trabalha o controle social, que é essa participação da comunidade nas ações aí de saúde. Formação e educação permanente dos profissionais, né, com relação aí à saúde da pessoa idosa. Então, sempre estar reciclando esses profissionais que estão ali na linha de frente, trazendo informações novas, atualizando aí sobre o cuidado com esse idoso. Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da pessoa idosa, tanto para os profissionais quanto para os usuários do SUS. Então, tentar divulgar ao máximo essas informações, esses atendimentos que são prestados a eles. Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências aí na atenção à saúde idosa. Então, por meio ali do monitoramento, né, dos indicadores, a gente vai conseguir ter uma noção aí de como que está essa política aí na prática, e aí eu consigo fazer essa troca de experiência, né, no Congresso Internacional da Saúde, né, nos conselhos de saúde que acontecem, e um apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas para melhoria, né, de ações nessa área. Então, tem que ter ali alguém estudando para estar sempre atualizando, trazendo novas propostas de melhoria, de atendimento, e à medida que a população vai envelhecendo, né, vai aumentando a expectativa de vida, a saúde ela tem que acompanhar esse avanço também. E aí a gente acaba a saúde do idoso, viu? Que ela é bem pequenininha, porque vocês vão ver ela mais detalhada aí na saúde da terceira idade. Para quem perguntou da saúde da criança, é o próximo tópico aí. Foi eu, Lucimaona. A gente vai ver aí o próximo tópico. Coloquei, Tiago. Vamos falar sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Você sabia que a população idosa brasileira... Vamos falar
Gente, o vídeo é baixinho, tá? Então, Sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Você sabia que a população idosa brasileira é composta por 23 milhões de pessoas, totalizando 11,8% da população total do país? A expectativa de vida também aumentou, sendo para mulheres 79 anos e para homens 72. Isso devido a algumas importantes conquistas sociais. Confira aí abaixo. O alvo da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa são cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade. A finalidade primordial é recuperar, manter e promover a autonomia e independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do considerando o contínuo e intenso processo de envelhecimento populacional brasileiro. Os inegáveis avanços políticos e técnicas no campo da gestão da saúde. O conhecimento atual da ciência. O conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz mais pela sua condição de autonomia e independência que pela presença ou ausência de doença orgânica. A necessidade de buscar a qualidade da atenção aos indivíduos idosos por meio de ações fundamentadas no paradigma da promoção da saúde. Brasileiro com a Assembleia Mundial para o Envelhecimento de 2002, cujo Plano de Madrid fundamenta-se em... Vamos conferir? Participação ativa dos idosos na sociedade, no desenvolvimento e na luta contra a pobreza. Fomento à saúde e bem-estar na velhice, promoção do envelhecimento saudável. Criação de um entorno propício e favorável ao envelhecimento. E por último, considerando escassez de recursos socioeducativos e de saúde direcionados ao atendimento ao idoso. Agora vamos falar do enfrentamento de desafios. A escassez de estruturas de cuidado intermediário ao idoso no SUS, destinados a promover intermediação segura entre a alta hospitalar e a ida para o domicílio. Número insuficiente de serviços de cuidado domiciliar ao idoso frágil previsto no Estatuto do Idoso, sendo a família, via de regra, a executora do cuidado ao idoso. Necessidade de se estabelecer um suporte qualificado e constante. A escassez de equipes multiprofissionais e interdisciplinares com o conhecimento em envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Também a implementação insuficiente ou mesmo a falta de implementação das redes de assistência à saúde do idoso. Vamos ver quais são as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 1. Promoção do envelhecimento ativo e saudável. 2. Atenção integral, integrada à saúde das pessoas idosas. 3. Estímulo às ações intersetoriais visando a integralidade da atenção. 4. Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa. 5. Estímulo à participação e fortalecimento do controle social. 6. Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área da saúde da pessoa idosa. 7. Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS. 8. Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção da saúde da pessoa idosa. 9. Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Responsabilidades institucionais. Caberá aos gestores do SUS prover os meios e atuar para viabilizar o alcance do propósito dessa Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. O Ministério da Saúde articulará com os diversos setores do Poder Executivo em suas respectivas competências, de modo a alcançar os objetivos. Vamos
Então, a última política a gente vai ver hoje, né? A última que está na matéria também. Eu não sei o que nós vamos ver sexta-feira. Estou brincando. Mas a última de hoje é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, tá? E tem algumas separações, né? Segundo a política, a gente vai considerar a criança de 0 a 9 anos, sendo a primeira infância de 0 a 5 anos, né? Mas o atendimento de pediatria no SUS, ele vai até 15 anos de idade, tá? Então, se, né, a pessoa ela tem até 15 anos... Eu não me recordo, não. Já peguei ela nessa faixa etária aí dos 15. Então, até 15 anos, algum problema de saúde precisa ser consultado, né, com o especialista. Essa mãe vai ser orientada a levar no pediatra, tá? Pode falar, Ana. Lucimar, não sei se é impressão minha, mas eu falo assim, parece que a pediatria, as crianças, assim, parece que tem uma certa prioridade em questão de atendimento aos hospitais. Acontece isso ou é só impressão? Acontece. Só que aí a gente vai... Assim, a criança ela tem prioridade, sim, de atendimento, assim como o idoso, mas mediante uma urgência, né, ou uma emergência, vai ser passado na frente, né, porque vai depender ali da triagem que essa criança passou. Mas ela e o idoso, eles sempre vão ter prioridade de atendimento, sim. É isso que eu já imaginei, assim. Já percebi algumas situações também. Acontece. E aí depende do contexto, né? Não tendo nenhuma urgência, né, nenhum risco ali iminente de morte, eu vou atender essa criança como prioridade, sim. Tanto ela quanto o idoso sempre vão ter prioridades de atendimento. Então, a política aí, ela foi criada pelo Ministério da Saúde, assim como todas as outras, né? Para nortear, então, os cuidados direcionados a essas crianças, tá? Dentro dessa política, né, foi criada, então, a caderneta de vacinação, temos aí a triagem neonatal, a vigilância adequada de doenças prevalentes aí durante a infância, o acompanhamento dos indicadores de desenvolvimento. Então, todos esses aí são alguns pilares da política. Caderneta de vacinação é outra coisa que evoluiu, né? Antigamente era só o cartãozinho, vacina, não tinha mais nada. Né, mal o nome da criança ali com o peso, e hoje é literalmente um livro, né? É uma caderneta mesmo, onde a gente tem a vida ali daquela criança. Pode falar, Ana. Tô com vergonha já. E tem alguma prioridade também em questão de ser autista e ter síndrome? Não. Prioridade é ser criança, né? Vai ter a prioridade. Ele só vai passar na frente se ele tiver uma emergência, senão ele vai esperar como qualquer outra criança, independente dele ser autista, de ter alguma síndrome, tá? Beleza, Isso. obrigada. No SUS. Isso. Eu estava falando da caderneta, né? Hoje ela é igual um livro, né? Tem a história toda ali da criança, né? Desde a mãe, ela recebe aquela caderneta e ela consegue acompanhar a evolução, o desenvolvimento dessa criança, né? Questão do crescimento. Aí tem algumas imagens que mostram lá os movimentos, né? Que essa criança tem que fazer de acordo com a idade que ela está avançando, né? Com 2 meses ela tem que fazer alguns movimentos, com 4 ela já tem que, né, conseguir sustentar o pescoço, e aí tem algumas orientações assim do tipo que a própria mãe vai conseguir acompanhar essa evolução. Então foi um dos ganhos aí dessa política para poder trazer a vida ali de fato dessa criança ali no seu acompanhamento aí de crescimento. Então até os 2 anos, né, essa criança ela tem que ter
um acompanhamento ali mais de perto, tem as consultas regulares, né, que são as consultas de puericultura, que a gente vê no posto de saúde, para olhar crescimento, peso, quando está ainda na faixa, né, de recém-nascido, né, ou até 1 ano, olha perímetro cefálico, perímetro torácico, as fontanelas, né, que a gente chama de moleira, né, como que está o fechamento dessas fontanelas, se está fechando muito rápido ou se está atrasado. Então, tudo isso é anotado ali nessa caderneta de vacinação para estar acompanhando o desenvolvimento dessa criança. E fugindo, né, se tiver algo que foge ali do contexto da normalidade, vai ser encaminhado aí ao pediatra ou ao neuro, né, no caso das fontanelas que fecharam muito rápido. Vai ter que passar por uma consulta neurológica, ver como que está a formação aí, né, do cérebro dessa criança, e aí vai ser encaminhado de acordo ali com a normalidade que foi encontrada durante essas consultas de rotina. Triagem neonatal, teste do pezinho, feito ali idealmente no 5º dia de vida, né? Chama teste do pezinho por quê? Mas poderia ser feito em outra parte. Não, o teste do pezinho é feito o pezinho porque detecta as doenças, né? As doenças mais raras, né, professora? Não é que são mais raras, mas pode ser feito em outra parte do corpo ou tem que ser só no pé? Não, essa daí é só no pezinho, que eu saiba. Então, faz no pé por facilitar o serviço, tá? Por isso que a gente vai chamar. Mas pode fazer outra parte? Pode, porque a gente está colhendo o sangue da criança. Então, faz no pé para facilitar, porque aí a mãe pode pôr no peito para evitar da criança chorar, por exemplo. Então, tá. para facilitar o processo, né, que é doloroso, que você vai furar ali a criança, faz no pé. Mas como é uma coleta, é como se fosse uma coleta sanguínea, né, porque você pega gotinhas do sangue, poderia ser feito em qualquer parte, tá? Eu não sabia, eu achei que era só no pezinho. Não, faz só no pé, mas, né, por exemplo, uma criança que nasce sem os membros inferiores, vai fazer onde? É verdade. Tá? Então, assim, porque o rastreio dessas doenças é pelo sangue, né? Então, faz no pé pela facilidade, tanto da mãe de segurar a criança, né? E para poder, como são gotinhas, né? Um papel que vem com 5 bolinhas, você vai pingar ali a gotinha do sangue, e aí, para facilitar o processo, o pezinho ali, a parte do calcanhar, é mais fácil de fazer o exame. Entendi. Então, tá ali a fotinho das cadernetas, né? Separado entre menina e menino, né? Tem algumas informações interessantes. Tem caderneta do adolescente também. Tem do adolescente também. E aí vai trazer informações para esse adolescente das transformações que o corpo vai passar. Tanto para a menina quanto para o menino, né? Que vai... Então, né? O posto ele deveria fornecer essas... E algumas escolas fazem essa parceria com o SUS e aí a própria escola distribui. E aí lá vem, né, falando das transformações, né, o crescimento de pelo, né, a primeira menstruação, e do homem a mesma coisa. E tem caderneta do idoso também, viu? E tem também aí as informações com relação à consulta, vacinas obrigatórias, né, do calendário vacinal aí adulto e idoso. Assim, obrigada é uma palavra muito forte, né? Mas mas assim, eles deveriam ter disponível lá para fornecer, sim, qualquer posto de saúde. Que isso aí é para a população, né? É uma forma de orientar a própria população. Mas, enfim, né? Não é assim que acontece a nossa realidade. Então, a política ela tem por objetivo aí promover e proteger a saúde da criança, aleitamento materno. Então, ela vai estimular, né, essa mãe a tentar esse aleitamento materno exclusivo, tá?
que é os 6 meses ali sem nada, não precisa dar água para a criança, não tem necessidade nenhuma até 6 meses de vida. Então, essa mãe vai ser orientada a isso. É claro que nem todas vão conseguir, né, amamentar, né? Existem alguns casos aí, né, que vai ter dificuldade da produção do leite, né? A questão da pega ali na hora de amamentar, tem umas que não vão ter paciência, porque não é um processo natural, né? Eu engravidei, eu vou saber amamentar, não é assim que funciona na prática. Então, algumas vão ter dificuldade, vai precisar de um acompanhamento melhor aí com relação a isso. Se faz mal, não é que faz mal, é que ela não tem necessidade. Esse é o problema. Não tem necessidade nenhuma, tá? Porque o leite, ele hidrata a criança, ele alimenta a criança e passa, né, os anticorpos e todo o gasto energético que ela vai ter, ela recebe através do leite da mãe. Então, até os 6 meses de idade, não tem necessidade nenhuma de ofertar água para esse bebê. Não faz falta para ele, tá? Isso aí é coisa da nossa cabeça. Ah, tá muito calor, tá com sede. Não, não é assim que funciona. Isso, desde que ele esteja no aleitamento materno exclusivo. A partir do momento que eu entrei com alguma fórmula, aí sim eu tenho que começar a hidratar, porque esses leites, né, enlatados aí, acaba ressecando o trato intestinal ali da criança. Então, para facilitar o processo, né, de evacuação, aí eu vou ter que introduzir a água na alimentação dele. Mas se for o aleitamento materno exclusivo, não tem necessidade. Então, promover, né, o aleitamento materno mediante ali, a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação até os 9 anos de vida, com especial atenção à primeira infância, que é de 0 a 5 anos, e populações de maior vulnerabilidade, né, que são aquelas com menos recursos, né, visando aí a redução da morbimortalidade e contribuir para um ambiente facilitador à vida, com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. Então, eles vão priorizar aí a primeira infância, que é o 0 aos 5 anos, que é a faixa de desenvolvimento, de crescimento, vai tentar intervir aí durante esse processo para que essa mãe ela tenha uma criança saudável, tá? São os princípios aí da política. Eles vêm ao encontro dos compromissos do Brasil com os objetivos aí de desenvolvimento do milênio. Então, as políticas elas costumam ser renovadas, né, de tempos em tempos, e aí eles vão mudando esses princípios, né, ou vão acrescentando os demais princípios à medida que vai passando aí essa renovação da política, né, de acordo com os indicadores, eles vão vendo, né, se esses princípios que foram estabelecidos, eles surtiram efeito, eles mantêm. Se tem algum que não foi tão eficaz assim, eles vão tentar modificar. Se eles viram que alguma coisa passou batida, eles vão acrescentar. E aí, como princípio dessa política, a gente vai ter o direito à vida e à saúde, né? Essa criança ali, né? A partir do momento, né, que essa mulher ela ficou grávida, essa criança ela passa a ter o direito à vida, por isso que a gente não tem aí o abortamento legal, né? Vai ter os seus casos específicos para que isso aconteça. Mesmo assim, é um processo ainda muito burocrático, né, para a mulher conseguir esse abortamento. Prioridade absoluta da criança, então ela sempre vai ser priorizada aí, na maioria das vezes, com relação ao seu atendimento. Acesso universal à saúde, né, que é para qualquer pessoa, aí, independente da idade. Integralidade do cuidado, né, eu tenho que atender a todas as demandas aí dessa criança. A equidade em saúde, né, fazendo a justiça social ali. O ambiente facilitador à vida é o ambiente mesmo, né, onde essa criança vai ser atendida, né, o convívio ali do profissional com a mãe e a criança. A humanização da atenção, né, fazendo um atendimento acolhedor, um atendimento com empatia, né, se colocando ali no lugar daquela mãe. E a gestão participativa e o controle social, que já está diretamente ligada aí à própria gestão aí do serviço do SUS.
E a política, assim como, né, a do homem lá, que tinha os seus 5 eixos, a da criança ela tem 7. São eixos estratégicos, com alguns tópicos específicos, para tentar trabalhar em cima deles. Tá? A gente vai ver um por um aí. Então, esses eixos, eles têm a finalidade de orientar e qualificar as ações e serviços de saúde da criança no território nacional, considerando aí os determinantes sociais e condicionantes para garantir esse direito à vida e saúde. Meninos, o link vai cair aí, e a gente segue no próximo.